Imagina que você tá no carro esperando sua mãe chegar e de repente algo começa a bater no vidro do seu lado. E essa coisa tá tentando te convencer a abrir a porta pra ela. Mas antes de tudo, já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, então já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. A minha mãe sempre dizia pra eu não sair do carro e não abrir as portas ou janelas. Ela repetia isso com tanta frequência que virou um reflexo. Era como apertar o cinto de segurança ou trancar a porta ao entrar. Não importava onde estivéssemos e nem o horário. Só que isso acontecia principalmente à noite, quando as ruas estavam vazias demais e as luzes pareciam fracas. A minha mãe, ela sempre se virava pra mim antes de abrir a porta e dizia, com um tom sério que não deixava espaço nenhum pra discussão, pra eu não sair do carro, não abrir a porta e nem as janelas, nem se ela me pedisse. E eu sempre achei exagero e bem estranho. Quero dizer, eu já tô quase formada na escola e mesmo assim ela continua me tratando como uma criança. Não era como se nós estivéssemos num filme de terror ou coisa do tipo. Eram postos de gasolina, farmácia, mercados abertos até tarde, lugares normais com pessoas normais, só que ela sempre insistia nessa mesma regra. E toda vez ela dizia a mesma coisa. Não abre a porta, não destranca, não abre a janela, nem se eu pedir. No começo eu até perguntava por quê, mas ela nunca me respondia direito. Então depois de um tempo eu desisti de perguntar. Às vezes ela dizia que era algo mais seguro, ou que era hábito, virou rotina. Ela estacionava, desligava o carro, me olhava por um segundo. Então ela repetia a regra. Eu revirava os olhos, concordava com a cabeça e pegava o celular enquanto ela saía, e em 5 minutos ela voltava. Às vezes até menos. E nada nunca acontecia. E foi exatamente isso que fez com que eu parasse de levar a sério. Eu sabia que não era nada demais, que nada aconteceria, e que eu nunca abriria a porta para um estranho. E aquela noite ela começou como qualquer outra. Ela disse que precisava passar em uma farmácia e já estava tarde. Inclusive era tarde o suficiente para que a cidade, naquele momento, estivesse dormindo. Estávamos voltando de uma viagem e estávamos cansadas. Haviam poucos carros ainda passando, poucos o suficiente para que cada farol parecesse isolado. O estacionamento da farmácia, então, estava vazio. Só tinha um único carro do lado, com os vidros muito escuros para ver qualquer coisa. A luz do poste acima de nós piscava de forma irregular. Isso fazia com que as sombras se mexessem mais do que deviam parecer. A minha mãe estacionou, desligou o motor e, como sempre, ela se virou para mim. Não sai do carro, ela disse. Eu suspirei. Eu sei, eu falei. Nem se eu pedir. Não abre a porta, não abre as janelas. Eu concordei, ela me observou por aquele momento como se estivesse procurando alguma coisa no meu rosto, confirmações de que eu tinha entendido mesmo, e era óbvio que eu tinha. Foi aí que ela sentiu, pegou a bolsa e saiu, e eu a vi entrar na farmácia. Então eu peguei meu celular, comecei a ver alguns vídeos, o tempo foi passando e no começo eu não percebi nada de errado. Eu tava bem distraída, eu rolava a tela sem prestar muita atenção. Via coisas que com certeza não me lembraria depois. Só que depois de um tempo, algo começou a me incomodar e era o silêncio. E eu não tava falando daquele silêncio de um estacionamento durante a noite, com carros passando ao longe e som distante da música da farmácia. E era algo diferente, como se o som tivesse sido abafado, e eu levantei os olhos. A farmácia, ela permanecia iluminada, só que eu não conseguia ver a minha mãe dali de dentro. Tudo bem, não era tão estranho, as prateleiras elas bloqueavam a visão parcialmente, só que ainda assim algo parecia estranhamente fora do lugar. Eu olhei o relógio do meu celular e ela já estava demorando muito mais do que o normal. Senti um leve desconforto, só que eu ignorei. Talvez ela estivesse numa fila, ou conversando com alguém. Talvez ela tivesse encontrado alguma outra coisa, e eu voltei os olhos pro meu celular e mais um tempo se passou. Eu levantei os olhos, o carro do outro lado do estacionamento continuava ali, parado, escuro. A sensação que eu tinha era de que tinha alguém ali me olhando, mas quando eu encarei diretamente não vi nada. E o poste acima piscou outra vez, eu desliguei a tela do meu celular, porque agora eu tava prestando muita atenção. O desconforto ele só foi subindo, como uma sensação, uma pressão no peito que você não consegue explicar. Eu olhei de novo pra farmácia e nada da minha mãe. Pensei em ligar pra ela, enquanto eu pensava que ela já tinha voltado. Foi nesse momento que eu ouvi uma batida. Ela era seca, direta e do vidro do meu lado. Quando eu me virei, o meu pescoço até doeu de tão rápido e era minha mãe. Ela tava do lado de fora do carro, tava inclinada contra o vidro. A mão, ela tava espalmada, batendo de leve, insistente. O rosto dela, ele tava parcialmente iluminado pela luz instável do poste. Por um instante, eu senti um alívio e quase ri. Ela tinha voltado, mas tinha algo errado, e por isso que o alívio, ele não durou. Abre, ela disse. A voz, ela veio abafada pelo vidro, mas dava pra entender. Abre rápido. Eu congelei. A regra, ela veio na minha mente com uma força que eu não sentia há anos. Não era pra eu sair do carro, nem se minha mãe pedisse, não era pra eu abrir nada. Abre, ela repetiu mais urgente. Eu observei o rosto dela e era minha mãe, exatamente igual a ela, não parecia nada de errado. Ainda assim, eu sentia uma estranheza. Não era algo que eu conseguia apontar diretamente, além dela estar me pedindo pra eu quebrar a regra que ela sempre pedia. Não tinha nenhuma deformação, não tinha algo estranho. Era algo sutil. Não era a expressão dela, era só como se tivesse algo diferente, por mais que fosse tão igual. Tem alguém aqui, ela disse, olhando por cima do ombro, como se tivesse com medo de algo atrás dela. Pelo amor de Deus, abre, filha. Meu coração, ele começou a bater mais rápido. Você disse pra eu não abrir, eu falei, e a minha voz, ela saiu mais fraca
fraca do que eu gostaria. Ela parou por um segundo inteiro. Ela tinha chave pra entrar. Por um instante pareceu que ela tinha esquecido o que ela tava fazendo, então ela voltou a bater no vidro. Abre, ela insistiu. Eu tô pedindo, eu tô mandando. Você é minha filha, você tem que me obedecer. Pelo amor de Deus, filha, me ajuda. Tinha alguma coisa na forma com que ela disse aquilo que fez com que o frio ele subisse pela minha espinha, porque minha mãe não falava desse jeito nunca. Tem alguém atrás de mim, ela continuou. Eu não posso ficar aqui fora, eu tô correndo perigo. Eu não me mexi. O ar dentro do carro, ele parecia mais pesado, mais quente, tava mais difícil de respirar. E ao mesmo tempo muito frio, e tão frio que fez com que os meus pelos, eles se eriçassem. Eu fiquei toda arrepiada. Abre, ela disse de novo, agora quase chorando, por favor. Eu olhei pra trava da porta, era só um movimento, um único movimento, só que algo tava me impedindo, tava errado. Mas eu deixaria minha mãe ali? Naquela situação? Você sempre abre pra mim, ela disse, e dessa vez as frases, ela saiu tão rápido que parecia decorada. Por que você não vai fazer isso agora? Eu comecei a passar mal. Não era verdade, eu nunca abri a porta pra minha mãe. Por que você tá demorando? Ela perguntou, e agora havia muita irritação na voz dela. Ela não devia estar irritada, eu devia estar com medo, desesperada. Em algum momento eu soube que aquilo não era minha mãe, então eu percebi outra coisa. Havia um sorriso pequeno, quase imperceptível ali. Um leve puxar de canto da boca que não combinava com nada do que ela estava dizendo. Abre, ela repetiu, e a minha respiração foi ficando irregular. Desviei o olhar por um segundo, tentando pensar e organizar as ideias. Tava tudo começando a se embolar na minha mente, e foi aí que eu vi o rosário pendurado no espelho retrovisor. Ele sempre esteve ali, era um hábito antigo da minha mãe. As contas, elas refletiam a luz fraca do poste, balançando levemente. Então, sem aviso, o fio se arrebentou. Um som seco, quase imperceptível, só que autossuficiente para me fazer olhar imediatamente. As contas se espalharam pelo painel, pelo banco, pelo chão do carro. Elas rolaram em todas as direções como pequenas esferas vivas. Uma até mesmo acertou meu rosto. Eu prendi a respiração e lá fora ela parou de bater, então o silêncio. Eu levantei os olhos lentamente, ela estava me olhando, só que dessa vez não tinha desespero ali. O rosto estava muito relaxado, muito calmo. Era como se toda aquela urgência ela tivesse sido desligada. Ela inclinou a cabeça levemente, como alguém analisando alguma coisa. Eu achei que isso não fosse acontecer aqui, ela disse. Ainda era a voz da minha mãe, só que não era o jeito. O meu corpo gelou e antes que eu pudesse reagir, um som veio de trás dela. Era uma batida forte. Eu senti o ar fugir dos meus pulmões porque, por um segundo, eu tive a impressão de que tinha outra mão ali atrás da dela, encostando no mesmo ponto do vidro, só que de dentro pra fora, e eu não conseguia respirar e nem pensar e nem me mexer. Ela se aproximou ainda mais do vidro, devagar até que o rosto dela ficou a centímetros do meu. Por instinto, eu fui o mais pra trás que conseguia, mas não parecia ser o suficiente. Os olhos dela estavam fixos no meu. Então uma batida, e dessa vez eu tinha certeza de alguma coisa atrás dela. Não era algo tentando entrar. Eu tava tão confusa que eu não conseguia encontrar lógica naquilo. Ela levantou a mão de novo, pediu novamente para que eu abrisse a porta. Então encostou no vidro e esperou, pacientemente. Ela não tava tentando entrar no carro, tava tentando me fazer sair. E agora eu tava presa ali. E eu tinha certeza absoluta de que aquilo ali não era minha mãe. E pelo rosário ter explodido daquela forma, com certeza o que tava ali não era humano também.